que presenciou pela primeira vez, então, o fenômeno das mesas que giravam, que levitavam, tá? E que respondiam a perguntas formuladas ali pelos presentes, em condições tais que ele disse mais tarde, que não deixavam margem a qualquer dúvida. E aí Kardec viu que esses fenômenos repetiam-se por todas as partes do mundo, tá? Estavam se repetindo nos salões, na França e outros locais, mas os assistentes, com raras exceções, tá? Pareciam não compreender o alcance de tudo aquilo, o que tinha por trás de tudo aquilo, que não era um simples divertimento de salão, tá? Fazendo dessas reuniões um passatempo ocioso e até fútil, tá? Como brincadeira. E Allan Kardec mais tarde escreveu: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim mesmo investigar a fundo. E ele foi com a sua base científica e filosófica, tá? Investigar aqueles fenômenos, e aí deu um outro rumo para aqueles fenômenos, deu um outro destino àquelas manifestações que estavam ocorrendo continuamente. Ele diz que, observada a veracidade dos fenômenos, raciocinou que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. Então não era brincadeira. Aquelas respostas que vinham vindo, ele colocava perguntas cada vez mais profundas, e as respostas vinham também com profundidade. Ele viu que tinha uma inteligência por trás daqueles fenômenos, daqueles acontecimentos. E aí foi que ele começou a realmente, imbuído do seu caráter investigativo, e criterioso, que assim era o caráter de Kardec, investigativo, criterioso, minucioso, ele lançou-se à ingente tarefa de classificação das milhares de mensagens, o que constituía posteriormente na codificação do Espiritismo. Então, despertou assim com esses fenômenos, com as mesas girantes, e depois com as comunicações que vieram de diversas partes, não somente na França, como no mundo, as mensagens que chegavam até ele com seu critério, com seu senso, bom senso, com muita análise, começou a verificar que algo de muito sério tinha. E aí ele contou com um valioso concurso de 3 meninas, que se tornaram as médias principais no trabalho de compilação do Livro dos Espíritos, que foi a Caroline Baldin, a Júlia Baldin e a Ruth Celina Jaffe. Depois tiveram outros médios, que também se juntaram a esse gigantesco trabalho. Então nós vemos que, concluída a obra e ratificados todos os ensinamentos ali contidos, por sugestão dos espíritos, Rival recorreu a outros médiuns, estranhos àquele grupo, e começou a receber as comunicações, as mensagens, com a senhora Clémazon, com Leclerc, a senhora Leclerc, Jaffe e Rustan, e assim por diante. Então começou as comunicações não somente através daquela ardose, mas também pela psicografia, e pela psicofonia também, pela chamada na época incorporação. Então nessa época, Rivail tinha por volta de 51 anos, quando se dedicou de corpo e alma à observação dos fenômenos espíritas, portanto com maturidade e sem afetações. Então, nesse momento, adormece Hippolyte Léon Denisard Rival, o professor, e desperta, nasce o codificador. Nessa tarefa gigantesca, monstruosa, digna de um espírito da categoria de Kardec, que estava acompanhado muito de perto pelo Mestre Jesus, onde os espíritos nas obras póstumas colocam este relato, que diz que a fé de Kardec era de abalar as estruturas, e que o acompanhava de muito perto o mestre de todos nós,
e o mestre de todos nós, o mestre dos mestres, é o mestre Jesus. Porque a doutrina espírita, meus irmãos, é o consolador prometido por Jesus, que veio restabelecer a ordem, reviver tudo o que ele nos trouxe, o seu recado, indo além naquilo que na época ele não poderia falar, mas que também deu recado. Jesus falou sobre a reencarnação, mostrou a comunicação dos espíritos, comprovou a continuidade da vida após a morte, após a sua crucificação, inclusive materializando-se, deixando de ser tocado. E hoje, com a doutrina espírita, com o espiritismo, nós começamos a entender melhor toda essa grandiosidade da mensagem do Mestre. Quando nos diz que o amor cobre a multidão de pecados, quando resume todas as leis, todos os profetas, no único mandamento, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E com a doutrina espírita nós começamos a melhor entender a grandiosidade do recado da mensagem do Mestre Jesus. Começamos a ter um outro olhar sobre a nossa existência, porque com a doutrina espírita, como nós verificaremos, os livros que chegaram com a codificação, como nós temos aqui, antes de falarmos dos livros, precisamos citar por que Allan Kardec, por que o pseudônimo Allan Kardec, que, como sabemos, numa existência anterior ao tempo de Júlio César, isso lá na Gália, que é o antigo nome do território francês, esse espírito esclareceu ainda ser o professor Rival, um antigo sacerdote gaulês, um druida. E nessa existência ele teve uma evolução espiritual muito grande. Então ele adotou esse pseudônimo, como Allan Kardec. Então nós vemos que a data que marca o nascimento do Espiritismo, da codificação da doutrina espírita, é o 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Ali é o marco inicial do Espiritismo. Depois, em 1858, ele inicia a publicação da famosa Revista Espírita, que poucos de nós no movimento espírita aproveitam este repertório de luzes, de ensinamentos que está contido na Revista Espírita, a partir de 1858, onde ali Kardec colocava as suas viagens, os debates que tinha, os congressos, os encontros, as palestras e as mensagens que estavam chegando dos espíritos. Então, é muito bom o estudo da Revista Espírita junto com as obras básicas. Em 1861 é edito o Livro dos Médiuns. Nós vemos em 1864 chegando o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno, e em 1868 lançou a Gênesis. Ao fundar a Revista Espírita em 1858, 3 meses depois ele fundou também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, na França. E Kardec passa a ser o canalizador do movimento nascente, debatendo e divulgando junto a escritores, pensadores, políticos, eclesiásticos, sábios, homens de todas as condições e de todos os países. E assim, meus irmãos, nós vemos de que foi um missionário, aquele que teve uma reencarnação de missão e soube muito bem cumprir com esta sua missão, nos deixando a codificação do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Esse trabalho gigantesco de dar ordem, de codificar, e se preocupou em que o nome não personalizasse ele. Por isso que nós falamos não como kardecistas, e sim como espíritas, porque uma das preocupações de Kardec foi essa, não personalizar o Espiritismo. Ele colocou como doutrina dos espíritos, Espiritismo. Então nós somos espíritas ou espiritistas, como queiram. E, como missionário, retornou ao mundo espiritual no dia 31 de março de 1859, vítima ali de um aneurisma que
Ele já tinha uma enfermidade do coração e os próprios espíritos o alertaram. Isso está em Obras Póstumas, que nós recomendamos também o estudo, tá, das obras básicas e obras póstumas, que foi publicado após a sua desencarnação, que traz os registros que ele tinha guardado. E ali os espíritos colocam que ele, nesse trabalho dele gigantesco, a vida dele estaria um pouco comprometida também, devido ao grande desgaste que ele teria do movimento espírita, no trabalho que ele teria, e isso estava comprometendo a sua saúde física, tá? Porque ele não tinha hora para o trabalho, para os encontros, algumas viagens, então reduziu a sua vida física, mas foi uma vida vitoriosa, foi uma vida gigantesca no trabalho de codificador do Espiritismo. E nós vemos que a grande obra estava com as fundações e os alicerces erguidos e sólidos, pronta para a construção em que a doutrina espírita desde então se empenha. Então temos hoje à nossa disposição a doutrina espírita. Precisamos, como falamos, estudar continuamente as obras básicas, e como falamos, retomando, repetindo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Revista Espírita, Obras Póstumas, escreveu também o Principiante Espírita, Introdução à Doutrina Espírita. São livros que todos vêm a somar e nos trazer base de conhecimento do Espiritismo. E após esta base formada, nós teremos condições de analisar e estudar tudo o que está por aí no movimento espírita. Complementamos também com Chico Xavier. Só através de Chico Xavier são mais de 400 livros. Mas nós temos, infelizmente, no nosso meio, no movimento espírita, muitos livros que se dizem espíritas e não são. Muitos autores que, por N razões, ou de interesses pessoais ou ganhos pessoais, se arvoram a escrever livros colocando como espíritas e até com nomes respeitados de espíritos do movimento espírita, com títulos bonitos, com capas bonitas, que, se formos ver o conteúdo, pontos contraditórios ao que nos traz o Espiritismo. Por isso que precisamos ter a base. E a base está na codificação espírita, está nas obras espíritas. A partir do momento que nós tivermos a base, o conhecimento, e este estudo é um estudo contínuo, precisamos ler, reler, estudar, reestudar. Chico Xavier, na sua vida toda, estudava, lia diariamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Foram 75 anos de mediunidade, um exemplo a todos nós. E todo espírita, consciente da sua responsabilidade, consciente do que deve estudar, conhecer, porque, segundo Emmanuel, mentor espiritual do Chico, a melhor e maior divulgação, benefício que se faça ao Espiritismo, a maior caridade que possamos fazer ao Espiritismo é a sua correta divulgação. E para fazermos uma correta divulgação precisamos ter conhecimento. E conhecimento significa estudar a codificação espírita, estudar as obras básicas. Que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção de todos, os irmãos presentes, os irmãos que nos acompanham pela Rádio Web Quintão, pela internet, os mais variados recantos deste país e até do mundo, A todos muita paz. Muito obrigado.